1º de dezembro de 2023, São João da Barra, Rio de Janeiro. A jovem Maria Eduarda Silva Barreto foi atraída pelo amigo Gabriel da Conceição Bento até a casa dele. A isca entregaram um livro sobre serial killer para ela, que também era fã de crimes reais. Ao chegar lá, Maria Eduarda não sabia que Gabriel já estava se tornando ele mesmo um assassino em série. Confira com a doutora Rosângela Monteiro os detalhes desse crime que mistura a equação perfeita do mal: psicopatia, sadismo e canibalismo. E puxou a pauta, fiquei impressionado, não tinha ouvido falar dessa história. É uma história muito recente, mas muito pouco contada. Exato. Tem pouco realmente material, mas dá pra gente já trabalhar um pouco, né, Beto? Isso aqui é recente mesmo, aconteceu no dia 1º do 12 de dezembro. De dezembro, gente. E foi lá em São João da Barra, no Rio de Janeiro, na praia de Atafona. Eu nem não conhecia essa praia de Atafona. Então envolve, infelizmente, a vítima Maria Eduarda Silva Barreto, de 17 anos, conhecida como Nia. Será que é isso? Ou Nia? Mas acho que é Nia. E, num primeiro momento, o que apareceu na imprensa tal? Aí a possibilidade de ter ocorrido, essa menina foi morta, né, e de ter ocorrido necrofilia e canibalismo. Então, as primeiras notícias davam conta disso. Que, na verdade, ele teria estuprado essa menina. Ele é o colega de escola dela, que é o Gabriel Conceição Bento, de 18 anos. Tá? Que é bom que já não fugiu da minoridade. Fugiu da minoridade. Aí você pode falar e vai pagar. Sim, grande. Como adulto. Gabriel Conceição Bento. Tem uma foto aí deles que está nas mídias, dos dois. Pouquíssimas fotos, tem só pouquíssimas, duas. Então. Tem uma foto dele com ela assim, tipo... Ele fazendo uma brincadeira, né? Aquelas coisas de foto. E, num primeiro momento, também saiu essa informação que eles eram ex-namorados, tal. Mas isso não é verdade, gente. Eles eram colegas mesmo, mas eles tinham em comum, aparentemente, né, esse interesse por true crime, bobear, por filmes. Ela era inscrita no canal. Muito provavelmente. Tá? E isso não tem nada a ver com o que o rapaz fez. E nem com o fato dela ter sido vítima nessa situação, a não ser o interesse, porque ele foi muito esperto, né, em falar, passa por aqui na minha casa que eu tenho um livro para você. E justamente aquele Serial Ladies, né? Ladies Killer. Que são assassinas em série. Assassinas. São as mulheres que matam. Não foram aquelas que foram assassinadas, são as mulheres assassinas. Não mulheres mortas por um homem, mas mulheres aquelas que matam. Que matam. Que é um belo livro da Dark Side, por sinal. Legal, então. Então, gente, e como é que aconteceu isso? Esse jovem, sabendo do interesse dela, e ele aparentemente também tinha esse mesmo interesse em comum, colegas, ele fala para ela, passa aqui em casa que eu tenho um livro para você, que é justamente esse livro aí. Ela vai até lá e parece que a coisa acontece meio que rapidamente. É uma casa nos fundos, tem uma outra casa na frente, que é da mesma família, a irmã dele que mora, ele é um jovem de 18 anos, não sei se morava com os pais ali, mas morava numa casa diferente da irmã, mas do mesmo quintal. Essa menina chega, ele diz que ele já foi para cima dela, ele a matou, esganada, e após ela morrer, ele a estuprou. Isso é a versão dele. E depois do estupro, ele pensou em praticar canibalismo. Comeu uma parte do corpo dela e parece que ele tentou tirar um segmento, um pedaço do peito, do seio da menina. Eu não sei que tamanho dessa lesão, se ele chegou a tirar tudo, se ele só começou. E, após o cometimento do crime, a menina já estava morta, tinha sido estuprada. Após a morte, então, necrofilia, caracteriza necrofilia e o crime envolvido é vilipêndio de cadáver, e a tentativa do canibalismo. É isso, olha lá, tem a imagem da casa, dá para ver que é uma casa de fundo. Muito bem, aí ele ficou meio preocupado, falou, será que ela não passou nada para o namorado? Ela tinha um namorado, gente, de 16 anos. Não era ele, era outro rapaz. Ele entra no aparelho celular dela, vai procurar lá pelas mensagens.
Será que era dedo? Não sei. Aqui não tem o detalhe, mas eu sei que ele acessa. Porque ele disse que acessa, provavelmente se for ele dedo, sabia. Mesmo ela morta, ele ainda está quente. Está né? quente, poderia. Né? E aí ele entra e vê que ela passou mensagem para o namorado falando, olha, eu vou na casa do Gabriel, né, que ele vai me entregar um livro e tal. Então, o que ele faz? Ele passa uma mensagem para o rapaz como se fosse ela. Para o jovem que é... Deixa eu ver se eu tenho o nome dele aqui. Mas ele é melhor nem falar o nome dele. É melhor nem falar, mas não tenho também, não. Tenho, eu tenho, mas não vou falar. É melhor não. É o namorado da menina. Então, ele também atrai, como se fosse ela, passou uma mensagem, já vem aqui e tal. O rapaz chegando lá, ele diz que foi por trás dele com a intenção de dar um golpe de faca na carótida, né, na lateral do pescoço. Mas ele erra, o rapaz se movimenta e ele acaba ferindo a bochecha dele. Tá? Nisso, o garoto começa a gritar e entra em luta corporal com ele, né, porque ele estava de posse de uma faca, e a irmã do Gabriel, que mora nessa residência aí na frente, vai até lá e interfere, e fala para ele, para com isso, o rapaz consegue fugir nesse momento. Ele ainda pede ajuda para a irmã, me ajuda aqui a matar ele. Ela fala, mas nem a pau, Juvenal. Exatamente, não. Deus me Ela livre. fala, o que é isso? Pode parar, tal. Ainda bem que ele, né, aceitou. E esse rapaz consegue fugir, o namorado da Maria Eduarda, né? Ele diz que ele tentou matar o cara para que o crime contra a primeira vítima não fosse descoberto. Mas é isso mesmo? Não é, Beto. Ou já era a piração, já matei um, mato o outro? Mas é claro. Você acha? Então, daí, ele vai querer matar mais quem? Porque ele está com 2. O que ele vai fazer com esses cadáveres? Você sabe que tem. Planejou, executou e desova. E foi planejado esse. Foi planejado porque ele adquiriu o livro, entrou em contato com ela, vem aqui, que eu vou te dar o livro. Então, isso é premeditação, gente. E a premeditação, tá bom, eu vou matar, eu vou estuprar, eu vou matar, eu vou praticar o canibalismo. Tá, e depois? Para você tem que eliminar esse corpo. Agora, com outro, quer dizer, 2, a coisa vai complicando. Aí tá bom. O rapaz também passa uma mensagem. Pai, estou indo na casa do Gabriel, porque minha namorada está lá. Tá, e aí? Aí ele vai chamar o pai? Não tem sentido isso, né, Beto? Aliás, muito dessa história dele não tem sentido, que depois a gente vai ver que não é bem aí. Ele está meio, né, que exagerando um pouco, viajando um pouco na maionese. E aí, claro, esse rapaz vai procurar ajuda e fica todo mundo sabendo, e esse rapaz é preso. Não teve muito trabalho, não, porque uma das vítimas, né, de tentativa de homicídio fugiu, conseguiu sair, já comunicou, a polícia chegou lá. Sim. Não tem como. Então, essa foi a história que o Gabriel contou para a polícia. Flagrante, está preso, 18 anos. E aí é interessante que, logo no exame necroscópico, porque isso precisa de prova, né, Beto? O exame necroscópico tem condição de ver. Ah, então você estuprou ela depois de morta? Sim. Então, realizou o exame? Não. Realmente ela foi estuprada, mas em vida. Então não tem necrofilia. Mesmo que eu te matei e violento 1 segundo depois, dá para saber. Então, porque a região ferida, né, tem ali uma irrigação de sangue, é uma resposta vital. Por isso que o legista tem condição. E se ele tiver dúvida ainda, ele coleta material da região e manda para o anátomo patológico. E aí vai fazer até com microscópio, um exame mais apurado. Então, o legista já falou, olha, ela foi estuprada, mas em vida. Tem reação vital aqui. Né? Quanto ao canibalismo, realmente ela tem um ferimento na região do peito, mas não se sabe se efetivamente ele iria ali tirar um pedaço, qualquer coisa assim, e comer literalmente. Mas ele fala, né, que comeu? Não, ele fala que ele tentou, mas acho que não deu tempo, eu não sei o que aconteceu aqui. Tá? Ele fez o Champinha, porque o Champinha fez isso com a Liana. Ele corta um pedaço do seio, do bico do seio. E até o delegado, quando pergunta para o Champinha, mas por que você fez isso? Ele mastigou e cuspiu. Ele falou, porque eu quis. Não, ele engoliu, ele comeu. Ele comeu, o Champinha comeu. Pouco se fala disso, mas o Champinha, ele fez o canibalismo. Sim. Canibalismo. Foi a antropofagia. Não, é uma coisa horrorosa, né? Esse caso. Então, agora, não sei se efetivamente ele teria condição, porque ficou assim, na tentativa. Não foi assim, canibalismo, ele comeu efetivamente. Mas eu acho que chegaram a
a ver ali o ferimento. O legista também tem condição, não sei se foi chamada a perícia local, deve ter chamado, porque já estava morta. Então, tanto a perícia de local quanto o legista tem condição de elucidar isso, né, essa dinâmica. E é interessante que, conversando, né, com o rapaz da polícia, pelo que foi divulgado, tá bom, Gabriel, e por que você fez isso? Você tinha um relacionamento? Não. Você era colega? Ah, era colega. Qual seus sentimentos com relação a... Não, nada. Eu não achava nem bom nem mal. Eu não tinha nenhum tipo de sentimento com relação a ela. Eu não gosto nem desgosto. É muito interessante isso. Eu não gosto nem desgosto. Mas há muito tempo eu já pensava em matar alguém, desde criança, ele fala. Desde criança eu tinha essa intenção já de matar alguém, de experimentar tal, para ver como é que é. E agora surgiu a oportunidade, porque coincidiu tudo, né? Então, algo de interesse dos dois, mesmo que da parte dele não seja, mas ele percebeu que ela tinha interesse, a ponto dela sair para buscar o livro. Ou seja, quando ele conheceu ela, ele pode já ter pensado, essa é a vítima perfeita? Pode, sim. De se aproximou, inclusive, se aproximou, inclusive, para perceber, né? Como que ele poderia estar mais próximo, para que ele poderia chamá-la para uma situação dela. E ela realmente acreditava nele. Mais uma vez, a vítima, aconteceu isso com ela. Por quê? Porque ela acreditou nele. Acreditou nos bons, né, pensamentos, nas boas atitudes dele. Entendeu? E lá tem uma surpresa. Ela morreu porque acreditou. Você fala que tem que ter o planejamento, a execução e a desova. Ele teve planejamento. Sim. Ele sabia como ia matar, ele certo. tinha a isca, ele executa. Você acha que ele já tinha uma forma de desovar, por exemplo, retalhar o corpo e começar a comer se ele queria comer? Sim, ele tinha algo para a gente não sabe como ia ser. Não sabe, mas sim, ele teria, porque você ficar com um cadáver é complicado, né? Limpar todo o sangue, porque foi na sangue, faca. Foi na faca. Não foi na faca? Porque ele corta... Foi na esganadura. Quando ele corta o seio, teria o sangue. Exatamente. Não, foi com o rapaz. Ela não tem nada específico aqui no comentário falando do que ela pegou ele... esganou ou estrangulou. Não se sabe ao certo. É assim. Ele disse que quando ele vai para cima dela, tem uma luta corporal. Ele ataca, ela reagiu, ela pegou a faca. Ele quebra a faca da mão dela e vai para cima dela. E a esgana ou estrangula. Esganar, gente, é pelas mãos. Esganadura é sempre pelas mãos. Não tem esganadura porque passou um fio. Aí é estrangulamento. E parece que ela tem um ferimento, ela tem um sulco no pescoço, que indicaria aí o estrangulamento, Beto. Mas só o perito e o legista que vão ter condição de afirmar. Ele pode ter tentado esganar e depois viu que estava muito difícil, pegou um fio. Ele pode ter começado com um fio e terminou com a esganadura. Agora, a esganadura, apertar o pescoço de alguém, é difícil, Beto. O estrangulamento já é. É muita força para fazer isso. Não é brincadeira. E ela é uma pessoa que está reagindo. Então, a coisa fica pior ainda. Tá? Eu acredito que tenha sido estrangulamento. É mais fácil do que você segurar. Você precisa ter muita força na mão. E, em geral, isso acontece quando tem uma desproporção grande entre o agressor, né, uma compleição muito diferente entre o agressor e a vítima. Então, a gente encontra assim, em mulheres muito pequenas e magras, e o homem é grande, ou então com criança. Esganadura é um dos meios mais utilizados para matar criança. E é uma motivação muito idiota. Eu tenho percebido uma coisa assim. Antes, quando me falam assim, por que a Suzane? Porque a Suzane, além de tudo, assim, é filha das pessoas mortas, ela manipula o namorado, que manipula o irmão, é dentro de casa, é com a família, ela tira o irmão dela de cena, depois ela vai para o motel. Tem uma coisa mais intelectualmente que você... é mais palpável. Ela queria o dinheiro dos pais, ela queria viver um amor que o pai não estava deixando. Você tem a Isabela Nardoni, ela estava numa crise, loucura 2, e ela estava com, sei lá, depressão pós-parto. Você consegue
tangenciar algo. Não estou dizendo que eu entendo, estou dizendo só que é algo mais o atirador do choque. Elaborado. Você consegue, hoje em dia eu tenho percebido que tem acontecido uma coisa que está me afligindo. O cara que mata o irmão autista, a Ariane lá de Goiânia, dos Jovens Psicopatas, aquela menina idiota de Rondônia que mata o ex-namorado, a Gamer Sol. E agora ele tem mais algum que eu não estou esquecendo. Deixa eu ver se eu sou. O que está acontecendo? Olha, que é isso? Ele é interessante. Quando você comentou lá da psicopata. Aquele grupinho lá. Da Ariane. Da Ariane, aquele assim, eu vou fazer isso para ver se eu sou psicopata. É diferente, são os bobocas. Na verdade, ali, a psicopata é a menina. De 16 anos. De 14, 16. 16. Os outros entraram ali, porque não tem isso. O psicopata ele não precisa disso. Esse rapaz, o discurso é diferente. Eu sempre tive vontade de matar alguém. Então, combina mais com o irmão autista lá, que ele sempre teve vontade, pega o irmão autista e mata. Entendeu? Então é assim, eu sempre tive vontade, não surgiu oportunidade. Agora, ele focou na menina, sei lá por que motivo, aí teria que investigar, tá bom, por que ela? Né? E não tantas outras meninas, ou sei lá, quem você vê. Agora, se ele realmente tem uma personalidade psicopática, que não dá para saber só com isso, com esse discurso dele, porque ele pode mudar amanhã, eu ouço voz, aquelas coisas, né? Ele deve ter começado... Estou esperando saber se estava surtado, se estava com droga. Ele já deveria ter começado com essas ações com os animais. Se ele não tem empatia com outro ser humano, ele não vai ter pelos animais. E esse tipo de personalidade, ele começa com os animais, porque está muito próximo, são mais vulneráveis, fácil de você fazer qualquer coisa. Então, começa a torturar os animaizinhos de casa, do vizinho, desde criança. Tá? Acha interessante, engraçado, se diverte matando o gatinho da vizinha, o cachorrinho, entendeu? Cortando, machucando. Provavelmente ele pode ter passeado por esse universo já. Provavelmente. Se ele... estiver aí, se for correto isso que ele está falando, se for verdadeiro, eu tinha já vontade, ele já começou. E ele começou aqui em cima, né? Você pega, por exemplo, tem um psicólogo forense, no caso do Emasculados de Altamira, no podcast do Ivan, eu não lembro o nome dele, peço desculpa, eu já citei esse senhor várias vezes, é que eu não lembro qual, gente, são 80 episódios, eu não sei qual que foi que ele falou isso. Quando ele vai analisar o Francisco das Chagas, ele fica 10 dias com o Francisco das Chagas e tal. E aí ele fala da evolução, que é a volta do primeiro prazer. Então, ele fala, naturalmente, ele primeiro, no caso dos meninos, ele primeiro estuprava os meninos e deixava vivo. Depois ele passava a estuprar e matar. Depois ele passa a estuprar, matar e emascular. Ele sempre vai em busca de um novo prazer para voltar àquela origem inicial daquele frenesi. Exato, que foi aquele frenesi. Então, matador, se você pegar o maníaco do parque, ele primeiro pegava as mulheres, violentava e deixava viva. Depois ele passa a violentar e a matar. Depois ele passa a violentar, matar e fazer necrofilia. Depois ele passa a violentar, matar e ficar lambendo. Aí ele já estava entrando no canibalismo. Ele já estava começando a comer partes da mulher. Morder, arrancar. Não sei onde nós terminaríamos se ele não tivesse sido pego. Nesse caso, esse rapaz, ele já chegou no limite em tudo. A primeira vítima dele, ele mata, violenta, faz necrofilia e come. E canibalismo. Ele estava querendo, pelo menos, que não deu tempo. A necrofilia ele colocou aí, mas na verdade não, né? Ele estuprou antes, talvez, porque eles têm uma coisa muito assim, de estuprar. Não. Eu matei, eu esfolei, eu fui comer um pedaço, mas estuprar não. O que pode acontecer aqui, Beto? Ele é muito jovem, 18 anos. Então, ele pode ter agido por impulso. Apesar de ter planejado, porque quem vai por impulso... Você acha que ele não ia fazer tudo isso de uma vez? Provavelmente. Ela reagiu na hora. É um outro elemento. Porque ele não planejou adequadamente. Porque se você dá a chance da pessoa reagir, tudo pode acontecer. Ela poderia pegar aquela faca e realmente ir para cima dele. E a vítima seria ele. Porque ela não conseguiu. Ela é bem menor do que ele. Ele é um rapaz forte, grande, forte. Então, pode ter dado ali uma surpresa para ele. E ele teve que... Como é que ia ser?
Ele tinha que matar essa menina. Senão ela ia sair por aí falando, ele tentou me estuprar, ou ele me estuprou, tal. Não ia ter como. Entendeu? Então, ali foi uma situação meio complicada. Eu acho que saiu do controle dele, ele não esperava que fosse acontecer assim. Né? Que ela pega a faca, segundo ele, ela pega a faca e vai para cima dele. E ele consegue tirar a faca e quebrar a faca. E ele diz que esgana ou estrangula e depois ele estupra. Mas aí o laudo já diz que não, que o estupro foi em vida. Então ele teve ali uma... Ele pode ter também violentado depois de morta? Poderia, pode ter feito se a excitação antes... é grande, sim. Pode ter feito as duas coisas. Agora, no entanto, o que consta é que o laudo não disse isso, que dá também para você identificar. Tá? Se o ferimento foi antemorte ou pós-morte. E porque são crimes distintos e com penalidades muito maiores. Muito maiores. Ele ter estuprado ela... É uma coisa pesada. É um crime bem mais forte... do que vilipêndio de cadáver, né? Eu acho impressionante isso, mas tudo bem, é a lei brasileira. Exatamente. Né? Ele não... Entendeu? Então, pode ser. Ele pode ter agido ali por impulso, sim. Ele não planejou? Ele não contou com a reação dela? Pode ser. Porque essa menina lutou, né? Muito provavelmente ela tem muitos ferimentos. De defesa, da agressão, de tudo, né? Então, não é só assim o que você constata na região genital. Já comentei isso, gente. Ferimentos relacionados a estupro, você tem em outros lugares. É uma configuração de ferimentos que indicam. Desde o indivíduo segurar, então você tem lesões nos ombros, no braço, entre as coxas. Ter tido penetração também para ser estupro. Né? Exatamente. Tá? Então, as pessoas estão... O delegado, todo mundo aí. Né? Delegada. Agora, mulher, delegada, né? Mulher. Isso. Ela deu, inclusive, entrevista e comentou, né? Então, agora essa parte de aguardar os laudos, né? Para saber exatamente o que aconteceu, tanto o laudo de local, que vai dar uma dinâmica, e apontar outros elementos que estejam no local, a faca, se o sangue, tem sangue do garoto, se tem sangue dela, se tem sangue do agressor, né, a presença de sêmen, se ele efetivamente, né, ejaculou, porque ele pode ter usado um preservativo, ou, né, não necessariamente ejaculou no corpo. Então, tudo isso agora vai depender de laudo. Né? Agora, o estranho é essa coisa tão assim, corriqueira, né? Como se fosse algo então, assim... Então está se tornando demais isso. Sabe, o cara já parte para a necrofilia e já parte para o canibalismo. Realmente, se a gente considerar que ele é um psicopata, então ele está dentro do script. Né? Mas ele já foi tudo demais uma vez tudo só. Demais. Eu até acho que tem um pouco de um exagero aí. Tem uma fantasia de ser um tem. Psicopata? Eu acho que, na verdade, não sei. Nós temos essa possibilidade de ele ser um psicopata e realmente querer fazer aquilo, ou, na verdade, ele estava a fim de estuprar essa menina. E a coisa pode ter saído do controle. Né? Porque não parece que ele preparou tanto assim, como é que eu vou matar? Sim. Parece que foi uma coisa assim, a menina vem com a faca, ele tira e, sabe, não é uma coisa assim planejada. Ou foi falha mesmo, ou ele está exagerando nisso. Né? Uma pessoa, se for uma fantasia, entrando numa pergunta que me fazem direto, que eu trago para a gente discutir. Muito está se apontando para o livro. Aliás, foi este o livro que ele chamou como guia, como isca para ela. Isca para ela. Muito me perguntam o seguinte, também para você quando a gente vai em outros podcasts e tudo mais, quando séries sobre serial killers, documentários sobre criminosos, isso não estimula, livros, o canal, coisas que falem sobre crime, numa personalidade como dele, pode estimular? Você acredita? Ou isso ele vai... Eu tenho a minha opinião, depois você fala, senhor Dô. Ou ele vai fazer porque ele vai fazer? Se for uma personalidade psicopática, né, o sociopata, o condutopata, ele vai fazer de qualquer maneira. Não necessariamente um psicopata vira um assassino ou um matador em série. Certo? Ele vai criar inúmeros problemas, é uma pessoa difícil, porque vai estar ali. Na família é impossível, né? As pessoas acabam se afastando porque não tem condição. Mas, não dá. A gente está sempre sendo bombardeado por uma série de coisas. Né? É claro que você responde
de uma maneira, tudo isso que você está vendo. Filmes extremamente violentos, jogos de internet, jogo violento, de morte, de sangue, livros. Então quer dizer que você já tem uma personalidade para matar, para fazer esse tipo de coisa. Não necessariamente. Tá? Você pode ter interesse por tudo isso, que é um assunto fascinante para mim, mas você pode ir para um lado totalmente diferente. Eu quero estudar isso, eu quero combater isso, eu quero entender por que acontece para poder realmente ter uma atitude. Eu quero ter uma profissão, eu quero ter uma função dentro desse mundo da criminologia, da criminalística, para trabalhar com isso, para que isso não aconteça, para que eu esclareça as pessoas. A reação pode ser totalmente diferente. Tá? Só vai acontecer, este livro me influenciou, porque ela já tem uma personalidade que se influencia por esse tipo de livro, que se influencia por aquelas coisas que passam na novela. E a televisão. Televisão, gente, eu já estou chegando à conclusão que livro, televisão, teatro, novela, série, sabe, às vezes ela não é nem tão cruel quanto é a realidade. Não, a realidade é mais e ela não tem limite. Ela não tem limite. Numa ficção você fala, não, isso é demais. Isso é demais, você para. Não, Sorriso. Chacina de Sorriso agora. Gente, aquilo é um absurdo. Se eu escrevesse como ficção, você ia falar, o Beto deve ter algum problema. Ele está muito... Nenhum produtor vai produzir e falar, isso é muito violento. Isso é muito violento, imagina. Isso não existe, não é assim também. Como é que ele vai matar 3 mulheres, estuprar depois, e a menina ficar gritando e ninguém liga para a polícia? Beto, você está achando o quê? Que as pessoas são idiotas? Exatamente. A ficção... E não é, gente. Não é. Sabe, qualquer uma dessas produções aí, artísticas, tal, seja no teatro, na TV, série, filme, não chega livro, perto. Não chega perto da realidade. Então, ele foi influenciado pelo jogo. Ele foi influenciado porque ele tem uma personalidade que se influencia ou curte aquilo de uma maneira diferente. Porque zilhões de pessoas assistem a mesma novela, a mesma série, o mesmo filme, lê as mesmas... Quantos milhares de pessoas gostam desse tema? True crime, gostam de livros, assim. E não saem matando. É a mesma coisa da fantasia. O fato de você fantasiar uma coisa não quer dizer que você vá fazer. É bem diferente. O indivíduo que fantasia e depois efetivamente realiza é outra história. Agora, fantasia, quem que não fantasia? Principalmente na esfera do sexo sexual. Sexo, gente, é fantasia, é cabeça. Porque se você for ver realmente o que é ali, não sai muito daquilo. Então, é a fantasia. Eu tive assim, paciente, tive contato com pessoas que fantasiavam cenas de sadomasoquismo, cenas de estupro. Procurava na internet. Tem tanto o que é fake como tem os verdadeiros. Conforme você vai pesquisando na internet, você chega realmente. Mas uma coisa é você fantasiar, outra coisa é você viver. Viver. Então, o indivíduo fantasia, ele se excita com isso, sim. Com isso, ele mantém a relação sexual lá, com o parceiro, com a parceira. Acabou? Acabou. O cara vai lá, a pessoa vai lá pensar que ele tem que dar mamadeira para o filho, comprar leite, vai no supermercado. E isso aí volta depois. Agora, a partir do momento que essa fantasia começa a tomar conta de você, que você não consegue mais parar de pensar naquilo, aí a gente tem que se preocupar. Então, você começa a viver aquilo 24 horas. Você tem que trabalhar, não consegue, porque aquilo não sai. É uma obsessão e que vai virar uma compulsão. E aí você tem que realizar. Então, é diferente. Então, esse indivíduo ele já tem traços de personalidade e talvez até de transtorno mental ou transtorno de personalidade que levem ele a fazer isso. Mas, felizmente, a grande maioria das pessoas não é assim, Beto. Nós nos assustamos e devemos mesmo nos assustar com essa quantidade de violência. Violência contra a mulher, então, violência doméstica, de todo dia. Sim. Todo. Aí deu um caso na Bahia, aí deu um caso em São Paulo, aí deu no interior, não sei de onde, aí lá. Todo dia. A gente tem material aqui para falar de violência doméstica todo dia, Beto. Essa semana aqui que teve esses 2 casos, teve também. A gente ficou na dúvida. O indivíduo que é policial que matou a mulher na rua. E depois de falar que ela que pegou o revólver, mas só que tem câmera, amor. Tem câmera, querido. Não tem vai câmera, dar pra... Essa querido. Vez você não vai enganar. Ele estapeia a mulher, dá murro na cara dela. E aí pega a arma e matou uma mulher que tinha 2 crianças, caramba. Então, é interessante
Que as pessoas, mas é porque é policial. Não, não é porque é policial. Nós temos centenas de milhares de policiais. Milhares de policiais. Exatamente, por ser policial que não deveria fazer isso. Exatamente. Então, não é porque ele é policial, por isso ele fez isso. Outro caso que chamou bastante atenção, que eu já estou linkando aqui, é o tal da suposta aula que um ex-policial militar está dando lá para os alunos, e ele fala sobre... Isso está sendo falado. Não, gente, eu até vou tocar, porque lá na minha página... Virou babado. Não, pelo amor de Deus, tem pessoas que mandam 10 mensagens iguais a respeito. Então, duas coisas. Esse vídeo aí é antigo. Não vamos colocar foto no vídeo, isso aí tá? nada. Porque eu não quero só para comentar, porque está linkado com a necrofilia. Essa coisa aqui. O que acontece com esse indivíduo? Esse vídeo é antigo, 2016, já não é de agora. Dizem que é de uma aula. Claro que aquela fala dele está completamente fora de qualquer contexto. Mas qual é o bom contexto? Não tem bom contexto. Para aquela fala ser boa, alguém me dá. Que contexto? Então está fora mesmo. É fantasiosa, o que mostra ali uma pessoa que não conhece o que é o Instituto Médico Legal. Ele acha que nunca tocou num cadáver. Tá? Principalmente ex-policial militar. Ex-policial militar. Mas... Não vai mesmo, está dentro de um ML. Não. E ele não sabe a rotina. Ele dá curso, eu fui ver. Dá curso de eu vi, ele fez uma live, depois você contar, eu vou falar, eu vi um pedaço, nossa, Não, eu tive que ver um pedaço da live que ele quais fez. são os fenômenos cadavéricos. O que é uma rigidez cadavérica? Está quentinho, né? O cadáver está Quer quentinho. dizer, primeiro, a história que ele conta, uma mulher super gostosa, tal, paniquete, ele até fala um negócio desse, porque era toda da sarada. Época. Chega lá, você fala... Não, ela teve um ataque cardíaco porque ela tomou muita bomba. Aí ela vai para o IML. Não, querido, ela não vai para o IML, porque isso não é crime. No máximo, ela vai para o SVO ou qualquer outra coisa. Sistema de verificação. Então, chega lá, está quentinho. Olha, outro detalhe, tá, gente? Quentinho não chega no IML nem no SVO. Eu ia falar, mas ninguém chega quentinho no IML e no SVO. Ninguém chega. E depois que você está rígido, não dá para manter relação sexual. Nem passando secador. Faz favor, né? E o pessoal fica apavorado. Isso é apologia ao crime. Tá, qual é o crime aí? Vilipêndio de cadáver. Mas o vilipêndio de cadáver, Beto, não é só necrofilia. A necrofilia está relacionada a um transtorno mental, já é diferente. Então, o indivíduo, para querer manter ou sentir atração e manter relação com um cadáver, ele tem um transtorno mental. Então, não é esse indivíduo aí, né, muito bobo, falando esse tipo de coisa, que eu acho que ali eu acho que a repulsa maior está em cima dele falar de uma mulher como se fosse uma mercadoria, um pedaço de carne. Isso é que me chocou mais. Não é aquelas bobagens que ele falou. Então, assim, a apologia, você tem que ter gente receptiva. Beto, eu posso falar assim, é legal, hein? Você sabe que é legal transar, não sei o que. Você sabe que é legal roubar um banco? Porque você tem que estar receptivo, primeiro. Eu posso estar falando uma coisa que não tem ninguém receptivo, não está tendo Você está olhando e fala assim, cara, sai fora, né? Nada a ver. Agora, para você se interessar em reproduzir e tentar um ato de necrofilia, você tem que ter um transtorno. Porque você chegar e imaginar até um ato sexual com um indivíduo, uma pessoa morta, é altamente repugnante. Para qualquer pessoa. Me livre. E outra, põe o dedinho em alguém que está morto, lá no ML. Você não quer pôr mais nada no corpo, Beto. Toca naquele corpo gelado. Um corpo sem alma, odor, ele não tem nada. Ele não tem nada. E outra, gente, é um ambiente de necrotério. Mas tem também necrófilo que trabalha no cemitério. Tem, você vai encontrar 1, 2. É também um ambiente totalmente desfavorável. Você tem que desenterrar uma pessoa. Aquele corpo está gelado e o indivíduo não consegue. Se estiver na rigidez, o máximo que ele vai conseguir é bater desculpa. Porque a figura... né? Entendi que era bater no cadáver. Não, entendi. bater ele vai se masturbar, vai para ficar mais bonito. Não fala assim, Rosângela, fala masturbar, né? Aquele negócio... Entendi, eu vi a pessoa batendo no cadáver. Falei, gente, não bate também no cadáver. É que eu fico assim, indignada com isso. E o povo fica repercutindo. Não, mas está correto nisso. Gente, como que a apologia... Tá, então nós temos uma horda de necrófilos, né? Saindo todos à rua enrustidos. Porque ele mandou. Exato. Gente, vamos parar e pensar.
Pensar, gente, liga os neurônios, vamos lá. Eu não sei nem qual a situação desse rapaz, o negócio é de 2016, eu não sei o que aconteceu com ele. Eu vi uma live, ele fez uma live, eu achei, ai, Jesus, meu Deus do céu. Hoje a gente gravou 2 especiais tão interessantes, né? A gente fica falando, é o que eu falo, a cabeça das pessoas que a gente conversou hoje são pesadas. Não vou contar pesadas, para deixar de surpresa para vocês. Extremamente. Muito pesadas, mas eles são... É mais interessante você entrar nessa mente destruída, que é uma mente do demônio, do que falar sobre esse vídeo. Que esse vídeo, assim, chegou para mim também, bateu. Eu fiquei horrorizado, eu fiquei enojado. É enojado, né? É nojento, é uma fala nojenta, é uma fala boba, é uma fala desqualificada. Aí eu fui ver, ele fez uma live e tal, o rapaz aí. É de 2016. Mas eu esperava até que ele fosse falar, olha... Foi idiota. Gente, foi idiota. Não era nada disso. Tiraram do contexto. Assim, ele fala que tiraram do contexto. Mas daí, para explicar o contexto, ele fala assim, você é que está me mandando mensagem, você é feio, você é gordo, você é pobre. Então, eu estou aqui podendo te dar uma oportunidade para você aprender comigo. Está aqui meus cursos, ele está vendendo curso. É maravilhoso. Enquanto ele está fazendo... Ele ataca todo mundo que falou o horror que ele disse, que é horrível. Disse, claro, né? E o que ele diz é o seguinte, que o que ele quis é que ele tem que explicar para as pessoas. Daí ele começa a falar, que ele decorou todo o Código Penal. Parabéns para quem decorou. Pergunto, decoreba não quer dizer que entendeu. Aí ele quer explicar. O que ele diz é o seguinte, que ele quis dizer o que era vilipêndio de cadáver. E que o vilipêndio de cadáver, na verdade, não é um estupro, não é uma violência sexual. E realmente não é, porque o cadáver, depois disso, quando a Solange Beretta me explicou, eu fiquei horrorizado, mas aprendi que o cadáver não tem valor jurídico para as nossas leis. Sim. Então, todo mundo ficou horrorizado que eles Matsunaga esquartejou. E jogou ele isso é vilipêndio de cadáver. Mas a pena é nada. A pena é nada, um ano. Nada. A pena é ridícula. Tanto que agora o bandido já sacou isso e fica, olha, eu ocultei. Eu não matei, mas eu ocultei. Ocultação de cadáver dá no máximo 4 anos, então é uma coisa assim. O cadáver não tem valor para a lei brasileira. Exato. Certo, errado, não sei o que lá, a gente gosta ou não gosta, essa é a realidade. Então diz ele, que estava explicando, que se uma pessoa... violenta, é um vilipêndio de cadáver, no máximo quem é a vítima é a família do cadáver. Certo. E não o cadáver. O cadáver não tem mais valor jurídico, no sentido, é o que ele quis dizer, não sei se é certo ou errado. Só que para isso ele falou assim, imagina que o cara, ele disse que cortaram, porque ele estava falando assim, imagina que esse cara, ele pega essa paniquete que chegou quentinha, que na hora que ele falou chegou quentinha, eu falei, mas gente, primeiro... nenhum corpo chega no IML ou no SVO quentinho, porque quando foi encontrado o corpo, já está bem geladinho. Já está bem geladinho. E ele fala, chegou quentinho, então você olha aquele bundão, isso, aquilo, tal, vai botar ela de 4, ainda você tem que pegar um monte de almofada para ficar... Gente, isso é o maníaco do Parker, pós-matar as mulheres e deixar na posição sexual para entrar em rigidez cadavérica naquela posição. E é difícil, porque o cadáver ele fica todo... num primeiro momento, mole, a não ser que tenha aquele espasmo cadavérico do caso de Sorriso que... ficou grudado na mão. Que ficou grudado na mão. Eu aprendi muito isso com difícil. você semana passada. Para você ver a atenção que aquela moça estava. Exato. Né? O que o corpo dela demonstra o terror pelo qual ela passou. Exato. Então, ele quis dizer, que ele quis explicar que, por mais horrível que fosse aquela situação, aquilo não era uma violência sexual. Aquilo era um vilipêndio de cadáver e aquilo seria, no máximo, a vítima seria a família da paniquete. Eu entendi o que ele quis dizer. Tá, ok. Eu acho o exemplo horroroso e desconhecedor de como as coisas de fato acontecem. Porque quando você brilhantemente colocou aqui, o cadáver não vai chegar quentinho em lugar... A não ser que você tenha acabado de matar a pessoa e ele está quentinho. Claro. Aí ele está quentinho. Aí você faz o maníaco do Parque, leva para um lugar, mata, faz o que você quiser porque o corpo ainda está mole, se não tiver rígido igual a menina lá do Sorriso. Exato. E quando ele ficar em posição... em estado, porque rigidez cadavérica, você não vai conseguir fazer nada. Só quando ocorrer o segundo relaxamento. Mas aí já está entrando no processo, ou já está entrando no processo de decomposição braba. Aí você já está com autólise, já entra no gás. Gente. Aí já está com cara de morto. Sim.
Mas, Beto, cara de morto é desde o começo, viu? Né? Matou, morreu. Não, matou, meu filho, morreu, acabou. Você entendeu? É uma outra expressão. Eu tive oportunidade, olha, e eu não faço isso de hoje, de pegar a foto, a pessoa me mostra a foto da pessoa, eu olho para a pessoa e olho para o cadáver. Eu olho para a pessoa e olho para o cadáver. Não é. Fala assim, não é a mesma pessoa. E o cadáver ainda bom, hein? Não é cadáver, já é decomposição, tá, na fase enfisematose, etc. Não, ele foi infeliz naquele tipo de coisa. O que me deixou chateada com aquilo, o que me incomodou foi a forma como ele descreveu a mulher, um pedaço de carne, Beto. Na verdade é isso, tá? O que eu vejo nem um tremendo machista, misógino, que vê a mulher com um pedaço de carne. E não tem respeito nenhum. Ele não precisa descrever aquilo, a bunda para cima, que põe aqui, depois joga lá, é quentinho, porque tá apertadinho. Gente, apertadinho por quê? Porque tá com rigidez. Rigidez, querido, é tão apertadinho que você não vai conseguir. Daí ele tá rígido. Ele fala, daí vem o outro para o plantão. Não, eu mantenho plantão para você. É uma piada. É uma piada de extremo mau gosto. De mau gosto. Com as mulheres, com as paniquetes. Com tudo. Com o sistema. Com tudo. E principalmente um desconhecimento de como é, de fato o processo do corpo que vai para a ML, que não vai, no sentido, ele iria para a CVO, mas esse corpo já foi tudo que você falou. Aí o pessoal assim, por isso que eu não gosto de polícia. Quer dizer, não tem nada a ver, né, a fome com a vontade de comer. Não então, tem nada assim, a ver. O Roger Abdelmaci, eu não gosto mais de médico. Eu não gosto mais de médico. Não tem nada a ver, gente. O Pimenta Neves, vamos odiar todos os jornalistas. Todos os jornalistas. Então, uma instituição como o Instituto Médico Legal, como o SVO, que é o Serviço de Verificação de Óbito... Até como a Polícia Militar. Oi? Até a própria Polícia Militar como instituição. Não, Polícia Militar. Nós temos milhares de policiais militares. Se a gente for ver, mas tem um cara que matou a mulher, tá certo. Mas a estatística é 1, 2, não é a maioria. Não, e não é o fato de você ser ninguém mais polícia... vai a médico, hein? Então. Não, você não vai mais a médico. Tem o anestesista, tem o Roger, tem o Pará. Tem. Vou levantando mais uns aqui. Tem um monte aqui. Tem um monte. Então, você não vai mais. Então, generalizar não é o caminho. Tá? Eu trabalhei 6 anos no Instituto Médico Legal. Pode acontecer, claro, que uma pessoa que tem esse distúrbio, ele quer estar próximo de cadáver. Mas, a maioria das vezes, gente, não tem a conjunção carnal, porque não dá. Não dá. O necrófilo mesmo, o que ele faz? Tipo assim, Vampiro de Niterói. Ele atacava, né, estuprava, matava, ele estuprava logo em seguida, então já é um vilipêndio de cadáver, porque... E aí ele deixava a criança num lugar que ele pudesse voltar para visitar. Como o maníaco do parque. O que acontecia? Ele voltava, gente, até aquele corpo entrar no segundo relaxamento, que já é a fase de decomposição. O indivíduo é capaz de fazer isso? Beto. A gente tem indivíduos, mas aí a coisa é muito complexa. Né? Envolve canibalismo, envolve assim uma mente tão complexa. A necrofilia também não é só a penetração. O não, maníaco você do pode parque, ele ficava lambendo se o corpo e se masturbando. Se masturbando. Até porque ele não conseguia fazer relação com ela viva. Então. Ainda mais morta, rígida, nunca. Tinha uma fimose que o Ulisses me conta que ele chegou no hospital, eu quase estava necrosado o pinto dele. Porque ele também não limpava o esmegma. Porco, para. Você e esse esmegma. Não, é tudo junto e misturado. Ai, que Saulo, viu? Você vai falar que o cara estava podre. Eu já pensei no esmegma. Tinha um, mas tem câncer fimoses que são mais problemáticas que o cara tem que operar. Tem que operar. Só que não foi operado. Aí vai tem dor, não consegue. Imagina, porque não sai ali o negócio, né? Tem uma pele ali segurando. Ele estava entrando em necrofilia. Ele estava necrosando o pinto daquele ser. Então, gente, temas como esses, porque aí fica um bando de gente que fica repercutindo isso. Necrofilia, necrófilo e tal. E tem por quê? Porque tem um bando de gente que fica lá, que horror. Mas é nojento. Que ele falou. Não, é nojento. Não, o vídeo é nojento. Mas o que ele quer? Ele quer repercussão disso. Ele quer que você fique falando, você viu aquele cara... Ele é um influencer, nunca tinha ouvido falar dele. Ele desculpa se eu nunca tinha ouvido falar de você, porque ele fala de um jeito como se ele fosse, sei lá, o David Beckham. David Beckham eu sei muito bem quem é. Não, o jeito. E assim, uma sugestão que eu daria para as pessoas é serem menos arrogantes quando se faz um vídeo onde você está tentando, na verdade, melhorar a tua imagem. É uma coisa assim, ele chamou todo mundo de pobre, porque ele é um super rico, segundo ele. Ele é um pobre, todo mundo é pobre, todo mundo ele fala assim, você quer ir? Você é pobre, você é gordo, você é feio, você é desinteressante. Você vai querer o quê? Ficar se espelhando nessas pessoas
você tem que espelhar em mim. E ele fala 2 nomes de 2 outras pessoas que também não sei quem são, como se fosse também assim. E eu falei, gente, eu entendo até que a pessoa queira vir e falar, deixa eu te explicar, não foi nada disso, eu vou tentar te falar, eu espero que você me ouça até o final. Ok, eu estava ali, eu quis até ver para ver o outro lado. Mas eu falei, as pessoas elas têm a dificuldade e vão para arrogância nessa hora, e ficam um pouco mais... E aí, assim, aquilo que você já viu, você confirma a pessoa que é. Exato. Tudo bem, eu entendi exatamente o que foi que ele fez. Sim. Momento nenhum ele virou e falou, vamos sair todo mundo aí não falou. Comendo mulher morta. Mas não é isso que ele disse. De fato, não é. Não é. Mas a misoginia está ali. A misoginia nem sei, mas o machismo está ali. Claro. A piada fora de hora continua no mesmo lugar. Porque é um desrespeito. Porque quem lida com isso, gente, quando você entra nesse campo e que você trabalha com a morte, a primeira coisa que você tem que fazer é respeitar, Beto. Porque você pode estar vendo realmente um pedaço de carne. Porque depois que saiu a vida, aquilo é... Só que aquilo era uma pessoa. Era uma pessoa. Eu já tive em local que eu fui lá cuidar, tinha um policial que falou assim, esse cara aí é bandido, eu não vou ajudar a arrastar para você fazer o exame. Eu falei, olha, cara, eu não estou aqui para definir se é bandido ou mocinho. Eu tenho que fazer o exame. Ele está morto e eu tenho que fazer o exame. Então, eu vou puxar ele do barranco. Peguei lá, dei um jeito e puxei. Porque eu... Primeiro por quê? Porque era mulher, Beto, também. Né? Se fosse um outro homem lá, o cara estava solidário. Mas como eu falei assim, quero ver se ela vai fazer isso. Mas eu fiz. E eu falei, eu não estou aqui. O julgamento, se é bandido, mocinho, o que é, não está comigo. Sim. Eu tenho que fazer o exame. Tenho que achar os ferimentos, eu tenho que ver o que aconteceu. Entendeu? Então, é uma pessoa, você tem que estar a respeito, porque todos nós vamos passar por isso, gente.